James Cameron é um dos seres humanos mais interessantes que eu conheço. Ele é um gênio, dirigiu Titanic, Avatar, os dois maiores filmes da história antes de Endgame. A Disney teve que criar um universo cinematográfico de 29 filmes, culminando em 2 últimos filmes grandiosos para bater a bilheteria do Avatar. Um filme que ele criou do nada. Ele chegou do nada e falou, vou fazer um filme chamado Avatar. E o mundo inteiro foi ver a sua criação. Mas essa história não é sobre uma das carreiras mais bem-sucedidas do cinema. É sobre o que ele estava fazendo fora das telas. O James Cameron tem 3 paixões: efeitos especiais, ficção científica e o fundo do oceano. E ele costuma transitar entre o gênio e o louco. Ele fez um filme que foi um marco na história dos efeitos especiais. O Segredo do Abismo. As pessoas pararam de falar sobre esse filme, porque ele fez tanto filme importante que esse ficou de lado. Mas a história desse filme é muito louca. Eu não estou falando da história do filme, eu estou falando da história da criação do filme. Sinopse do filme. Um grupo de civis são recrutados para buscar um submarino nuclear no fundo do oceano. E lá, eles encontram vida alienígena. Sensacional, já mostra o fascínio que ele tem pelo fundo do mar e a sua habilidade de escrever uma obra audiovisual. Agora que a parada começa a ficar interessante. Esse filme foi feito em 89. Não existia CG, não existia computação gráfica durante a criação desse filme. Na verdade, James Cameron estava inventando o CG durante o filme. Então, para fazer esse filme, ele tinha que fazer na vida real, físico, sem computadores. Ele transformou um reator de uma antiga usina nuclear numa piscina, para simular um oceano. Estão sentindo o nível da história que eu vou contar hoje para vocês? É isso aí. Então, eles ficam o filme inteiro no fundo do mar. Logo, todos os atores e toda a equipe tiveram que gravar o filme inteiro debaixo d'água. Vamos parar para tentar entender o que isso significa. Eles ficaram horas debaixo d'água todos os dias por meses. Os atores basicamente enlouqueceram. Eles colocavam a roupa de mergulho, iam pro fundo da piscina e ficavam lá horas antes de gravar uma cena. Todos os dias. A gente tá falando de atores de Hollywood, a gente não tá falando nem de astronauta nem de mergulhadores. E a equipe ficava algumas camadas abaixo, numa daquelas profundidades que você tem que despressurizar antes de voltar à superfície. Tem uma cena que o protagonista fica imerso num tipo de água que você consegue respirar. Essa água realmente existe e ele realmente ficou submerso nessa água enquanto estava submerso nessa piscina que está simulando um oceano. Ele era o ator que estava mais apoiando o projeto. Ele entrou em pânico. Primeiro eles testaram em ratos, depois testaram nele. Funcionou com o rato, ele pensou, tá tranquilo, vamos fazer essa cena. Não estava tranquilo, o cara foi sinistro. A maneira como os atores descrevem a experiência parece ter sido algo bem traumático. Esse foi sem dúvida um dos filmes mais complicados da história do cinema. Não uma das coisas mais complicadas da vida de James Cameron. Vocês vão ver durante o vídeo. Porque o cara é um explorador. Ele nasceu para conhecer o mundo ao seu redor. O seu interesse pelo fundo do mar era algo tão presente na sua personalidade que a criação do filme Titanic foi só uma desculpa para ele ir pro fundo do oceano e registrar os destroços do Titanic. Ele convenceu o estúdio a financiar a expedição. Tudo isso enquanto ele fazia o maior filme da história na época. Eu não consigo explicar para vocês o que foi Titanic. Eu tinha 13 anos. Os cinemas ficaram lotados por semanas. As pessoas iam ver 10 vezes esse filme. A gente ficou falando do filme por meses. O Leonardo DiCaprio foi de um ator desconhecido para uma estrela mundial em segundos. O filme foi um fenômeno. E depois, James Cameron desapareceu por 12 anos. E é aqui que a nossa história começa. Descer para o fundo do mar para ver o Titanic foi uma experiência muito marcante para ele. Ele começou a ver semelhanças em viajar para o fundo do mar e viajar para o espaço. De estar em um filme de ficção científica. Você está numa cápsula em um lugar misterioso e pouco conhecido que é o fundo do oceano. Se algo acontecer, ninguém vai te resgatar. É uma aventura. Então ele resolveu parar de fazer filme e explorar o fundo do mar. Da maneira mais James Cameron possível. Ele decidiu que ia para o ponto mais fundo do oceano, onde nenhuma outra pessoa conseguiu chegar. 10 mil metros de profundidade. O Titanic, que foi uma missão prévia, tinha 3 mil metros de profundidade. Só para vocês terem uma noção. E para você chegar a 10 mil metros de profundidade, não basta você ir descendo igual a Dory no Procurando Nemo. Você precisa ir num ponto específico do planeta Terra onde 2 placas tectônicas se encontram. No espaço entre essas 2 placas se encontra o ponto mais fundo do oceano. É lá que o James Cameron queria chegar. Para isso, ele resolveu criar o próprio submarino. Por que não? Parecia um foguete apontado para baixo, com um pequeno espaço esférico para o James Cameron pilotar. E da sua equipe de mais de 10 pessoas, ele foi para o fundo do oceano sozinho. Eu já respeitava muito James Cameron.
Mas depois de descobrir que ele foi pro fundo do oceano sozinho, meu respeito aumentou 800%. A missão é simples, ele desce nesse submarino foguete, que aliás é amarelo, isso não deve ser à toa, ele sabia que ele estava descendo num submarino amarelo. Ele desce até as profundezas do oceano e para voltar ele tem que soltar os pesos laterais do submarino. Se não conseguir, acabou, ninguém vai resgatar. E foi o que ele fez. Ele desceu até o ponto mais fundo do oceano. E não tinha nada. Não tinha alienígena, não tinha Atlântida. Só ele, imerso nos próprios pensamentos e na mais completa solidão. Ele descreve como uma sensação parecida quanto andar no solo lunar. Ele recolheu amostras do solo e lá sim tinham bactérias, mas ele esperava algo maior. Mas ele não encontrou. Mas no caminho, um pouco antes dos 10 mil metros, ele descobriu 68 mil novas espécies. Ele viu os seres mais incríveis que a ciência não tinha sido capaz de alcançar. Era algo sem dúvida fascinante. Descobrir algo nunca antes visto por um ser humano. Essa é a história de James Cameron. E eu vou deixar vocês com a frase que o motivou a embarcar nessa aventura. Fracasso é uma opção. Medo não é. Até o próximo vídeo.